Boa noite. No Vários Papos de hoje, o Rodrigo foi entrevistar Diego da Drop 1. Certo, William Bonner, muito bem. Mais um Vários Papos, não é isso não, Rodrigo? Sim. O que aconteceu nesse Vários Papos? Como disse o William Bonner... O Rodrigo foi entrevistar o Diego da Drop 1. Ah, o Rodrigo, você no caso, você na função repórter. Então acompanha esse papo aí, a Drop 1, que é a nossa parceira, uma loja que além de vender, também aluga e também tem um espaço para que você jogue e conheça muitos jogos lá na loja. A loja fica na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, no shopping Las Palmas, ali ao lado do Vogue Square. Então acompanha aí a entrevista que o Rodrigo fez com o Diego. Olha eu aqui de novo, hoje eu tô com o Diego, um dos sócios da Drop 1. E aí, Diego, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, como é que tá? Eu sempre começo com essa pergunta, mas porque a maioria das pessoas que gostam desse hobby de jogos de tabuleiro é adulto. Quantos anos você começou a jogar? Cara, tabuleiro eu comecei a jogar lá com os clássicos. Se a gente for olhar lá pra trás mesmo, acho que Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida foram os primeiros tabuleiros que eu joguei. Mas desses modernos, eu conheci esse mundo, foi mais ou menos em 2013, 2014, aonde um amigo meu que trazia jogos lá de fora, a gente nem tinha isso muito forte por aqui ainda, trouxe um jogo que foi até o Arkham Horror, e foi a primeira vez que eu tive esse contato, assim. Depois disso, já mais pra frente, ali em 2017, mais ou menos, que foi quando começou a ficar mais forte isso aqui no Brasil, eu experimentei o Zombicide, dali pra cá eu não parei mais de jogar. E você costuma jogar com a sua família, na sua casa? Sim, então a minha esposa também gosta de jogos de tabuleiro, só que ela gosta dos jogos mais levinhos. Geralmente a galera que gosta de jogos mais pesados joga aqui, na loja do pessoal aqui. Mas em casa, jogos mais leves. Azul, Pot Explosion são os preferidos assim dela. Mas a gente joga sempre. Eu tenho alguns em casa, não muitos, mas alguns eu consigo jogar junto dela. Então sim, jogo bastante. E quando que a Drop 1 foi inaugurada? E como que foi essa ideia? Então, a primeira ideia que eu tive para abrir a loja já foi em 2013 e foi principalmente para poder lidar com o Magic inicialmente, né? Que era um jogo que eu já jogava há muito tempo, desde a época de escola, desde quando eu era pequeno. E nesse ano foi o ano que eu falei, vou abrir uma loja. Comecei a pesquisar, tentar abrir, acabou que felizmente na época não pude, mas depois eu retomei esse projeto em 2017, que foi quando a gente efetivamente abriu. Hoje a gente está aqui na Barra da Tijuca, mas a primeira loja que a gente abriu foi no Recreio. Então, desde 2017, a gente iniciou essas atividades e desde então a gente está aí. E a Drop 1 é uma loja, mas mesmo para quem não tem grana para comprar um jogo, fica feliz, né? Porque pode jogar aqui, pode alugar para jogar para casa. Como é que funciona isso? De jogar aqui, levar para casa? Isso. Os jogos de tabuleiro, a gente sabe, né, realmente que os valores são mais altos, então a gente tenta pelo menos trazer a galera para esse mundo de alguma outra forma. E o aluguel e o jogo em loja são essas formas que a gente encontrou. Todos os jogos aqui a gente sempre aluga por 7 dias, independente do dia que for. E a gente prefere muito que a pessoa venha até aqui e não simplesmente escolha de casa, pelo menos nesse primeiro momento. Ou minimamente que ela entre em contato com a gente diretamente. Porque a gente quer mostrar para ela e quer que ela escolha um jogo que faça sentido para ela. E não só necessariamente levar um jogo qualquer. Porque se ela não gostar, acaba que o hobby não vai ter muito... Não vai pegar demais, assim, sabe? Então, a gente sabe que isso faz sentido, que a gente precisa indicar para a pessoa a melhor coisa. Então, sempre para poder jogar, a gente gosta que a galera venha aqui, que a gente ensina os jogos, a pessoa cada um paga uma taxa pequena por pessoa, e a pessoa passa o dia inteiro aqui, é R$15 por pessoa, ela passa o dia inteiro aqui, e ela joga quantos jogos ela quiser, a gente ensina todos os jogos para ela. É uma maneira que a gente tem, assim, mais efetiva de inserir alguém nesse hobby. E que tipo de jogos você indica para quem vai começar a jogar? Ótimo. Eu sempre digo que existe uma tríade, são 3 jogos que eu acho ótimos iniciais, assim. Que é o Ticket to Ride, o Catan e o Carcassonne. São 3 jogos que qualquer pessoa consegue aprender a jogar e que mostram muito bem como são esse primeiro contato com o jogo de tabuleiro.
Porque muito além disso, tem alguns jogos que são um pouco mais complexos e acaba sendo um pouquinho mais difícil. E esses 3 conseguem mostrar mecânicas diferentes com 3 jogos de regras muito simples. Então sempre esses 3 são os que eu indico para quem nunca jogou. E muita gente também tem campeonato aqui de card games. Qual que é a diferença dos card games, do Magic, Pokémon, pros board games? Acho que a principal diferença é que o card game, que a gente chama de TCG, né, é um jogo que, primeiramente, ele é competitivo na sua essência, né, ele é criado para ser competitivo, então rola torneio, campeonato, esse tipo de coisa. E ele tem uma pegada diferente do board game. O board game também tem essa questão de trocas, sim, mas isso no card game é uma coisa muito mais forte. Porque entre você comprar um booster, abrir cartas, você vender e comprar carta entre outros jogadores, trocar as cartas entre jogadores, isso, além do jogo da mesa, isso faz parte do jogo também do card game, sabe? E isso é muito mais forte do que no board game. A gente compra, a gente vende, a gente troca jogos também. Só que isso no card game é o tempo inteiro, todas as vezes, sempre acontece. Então acho que a principal diferença é essa, assim, é um jogo que... São jogos que, primeiro, são competitivos e, segundo, gera muita interação entre as pessoas. E tem criança que joga? Sim, joga. Pokémon, principalmente, é o mais popular entre as crianças. Magic e outros card games que a gente tem, Flash Blood, por exemplo, geralmente não é tão popular entre as crianças, por serem jogos um pouco mais difíceis. A temática também, normalmente, não agrada muitas crianças, não são todas, mas uma ou outra não agrada. Mas Pokémon é uma temática que agrada bastante. Então, geralmente tem, sim, as crianças jogando. Inclusive, os campeonatos que acontecem até de maneira separada. A gente divide por divisão, as idades e tal, para poder acontecer esses torneios. E como que faz para participar desses campeonatos? Então, basicamente, normalmente a gente divulga os dias e os calendários baseado no grupo da nossa loja, né, e no Instagram. Então, o pessoal entra em contato com a gente realmente joga umas listas nos nossos grupos, e o pessoal vai dizendo se vem ou não. A inscrição para os campeonatos maiores, torneios maiores, a gente normalmente abre pelo nosso site. O pessoal compra essa inscrição, já chega aqui e só joga. Normalmente lá a gente divulga como vai funcionar. Tem premiações também, a gente divulga essas premiações lá. Além disso, a gente tem os campeonatos semanais, que esses a galera já sabe que é certo de acontecer, então a gente não precisa fazer inscrições antecipadas, é só chegar na hora e jogar. E pra quem quer conhecer agora a Drop 1, como é que é a programação desse ano? Boa. Normalmente, a gente durante a semana, o card game se domina bastante. Terça e quarta-feira a gente tem Magic em 2 formatos diferentes, Pioneer e Modern consecutivamente. Na quinta-feira a gente tem Magic também, mas para Commander, que é o melhor formato para quem quiser começar a jogar Magic, porque ele é super for fun, não é competitivo, e a galera geralmente vem para poder ficar brincando mesmo, não para competir. Então é bem legal esse formato para começar. Na sexta-feira, a gente tem board games aqui, inclusive com sorteio de jogos. Toda sexta-feira a gente sorteia jogo para quem vem jogar. Sábado é Pokémon, então, e é muito bom porque as crianças conseguem vir jogar também. Normalmente sábado à tarde, 2 da tarde a gente tem Pokémon aqui. No domingo, a gente tem o Flash Blood, que inclusive acontece de manhã, 11 da manhã, o pessoal também vem poder jogar os torneios. Então, chegando agora. Agora, inclusive. O que acontece é que além desses torneios nos finais de semana, né, fora dos horários, que não acaba não toma o dia inteiro. Terminou esses torneios, geralmente o final de semana fica muito para board game. Então o pessoal vem poder ficar jogando. Então acabou os horários dos torneios, a loja enche pro pessoal que fica brincando de board games. E onde fica a loja? A gente fica na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, é do ladinho do Vogue Square. Avenida das Américas 8505, loja 104. Antes a gente estava no Recreio, para quem já ouviu falar da Drop 1 antes, a gente era a loja que existia no Recreio e a gente mudou para cá na pós-pandemia. Então vem visitar a gente, que é bem bacana. E é isso, essa foi a entrevista, muito obrigado. E vem jogar, né? É muito legal aqui. Você pode jogar, pode alugar, pode começar. Tchau. Valeu, meu povo. Então essa foi a entrevista, gostaram? Gostaram? Pô, se gostou, dá aquela força pra gente, hein? Deixa o seu like, aí, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha aí, se inscreve, vai lá no nosso Instagram. Joinha, pai. Não? Desculpa. Ninguém que eu assisto fala, deixa o seu joinha. Não, deixa o seu dedão, deixa o seu curtir. Tá pior. Deixa o like aí. Beleza, é isso aí. Obrigado, Rodrigo, pela sua grande entrevista. Nos vemos então no próximo Vários Papos. E obrigado, Diego, se você estiver assistindo aí, obrigado.
E obrigado ao vizinho que está martelando hoje fazendo obra. O vizinho, filho da puta, que obra. Pai.